Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou André Dutra e nós estaremos iniciando nesse momento uma live, uma reflexão sobre Eclesiastes, capítulo 11, um devocional. Quero estar sempre aqui trazendo uma mensagem de esperança, uma reflexão. E você que está nos assistindo, seja muito bem-vindo aqui à nossa live. E a ideia dessa live é que nós possamos, através aqui da internet, levar uma mensagem bíblica ao teu coração, essa live de oração para a tua vida, tá bom? Eu sou o pastor André Dutra, sou pastor aqui na Igreja Batista, Unção Ágape, e sejam muito bem-vindos, tá bom? Eu quero, primeiramente, fazer uma oração juntamente com você que nos assiste, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus e amado Pai, te louvamos e te agradecemos, ó Senhor, pela tua presença, pela tua bondade, pelo teu amor, Senhor, pela tua graça revelada ali na cruz do Calvário, Senhor, por nós, onde fomos alcançados, ó Deus, pela tua salvação, pelo teu amor. E aqui estamos nesta tarde, Senhor, nesta tarde de oração, onde muitos estão neste momento, Senhor, no seu trabalho, outros em suas casas, e queremos, Senhor, através desta live e através desta oração, alcançar vidas e abençoar, Senhor, vidas, lhes levando, Senhor, a mensagem do Evangelho, a tua palavra, Senhor. E eu quero te pedir que aqueles que estão assistindo esta live e aqueles que irão assistir, que eles sejam alcançados e abençoados pela tua presença nesta tarde, Senhor. Talvez aquele que parou nesse momento para o horário do almoço no seu trabalho e que esteja assistindo esta live, Senhor, que ele seja alcançado. Esta irmã, Senhor, que está no seu trabalho, na sua casa, fazendo os afazeres, ó Deus, domésticos, que tu possa alcançar, Senhor, por meio desta live e que esta oração e esta reflexão possa edificar e abençoar a vida daqueles que nos assistem nesta tarde. Te pedimos a tua bênção, a tua presença nesta tarde de hoje, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Eu queria ler um texto aqui de Eclesiastes, capítulo de número 11, e o verso de número 1, que diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabemos o mal que haverá sobre a terra. Amém? Está aqui um texto tão conhecido nosso. Creio que você já tenha muitas vezes ouvido falar, alguém pregar, alguém ministrar sobre esse texto de Eclesiastes. E eu queria compartilhar com vocês, através desse texto, uma reflexão que está no meu coração, está na minha mente, e eu quero muito compartilhar contigo esta mensagem que Deus assentou no meu coração. Nós sabemos que muitos até têm dificuldade na interpretação desse texto, não é? No seu contexto, o livro de Eclesiastes, ele aborda questões da vida, não é? Questões que envolvem o nosso cotidiano, que envolve uma reflexão bem apurada da observação de Salomão em relação a acontecimentos da vida. E nós sabemos, o rei Salomão foi um homem, na sua época, o homem mais sábio que existiu. Não houve outro igual a ele, e nunca houve antes, nem houve depois. É claro que não dá para se comparar com Jesus, porque Jesus ele é a própria sabedoria de Deus. É a sabedoria que Salomão teve por meio do Espírito Santo, por meio de Deus. Essa sabedoria, a sua fonte, ela é provinda do próprio Senhor Jesus, que é a sabedoria eterna.
né? Então, nós sabemos que há uma dificuldade na compreensão. Nosso irmão Vanilson, Deus abençoe, querido, um abraço, Deus te abençoe grandiosamente, uma boa tarde para você. E nós sabemos que esse livro, ele trata de assuntos da vida, do cotidiano, e situações que elas são atemporais, não é verdade? São atemporais, elas não estão reclusas ou presas apenas ao tempo de Salomão. Elas fazem parte também, a sabedoria de Salomão, aplicável à sua época, também ela é aplicável a nós nos dias de hoje. E eu queria compartilhar com você, né? Eu disse aqui que ele tem uma dificuldade, as pessoas têm uma dificuldade em compreender esse texto, né? O capítulo 11 é um texto que nos encoraja, capítulo 11, o verso 1 que eu estou citando, ele é um texto que nos encoraja aos desafios da vida. A gente vivemos hoje um tempo onde muitos líderes, em todos os aspectos, têm trabalhado a motivação no coração das pessoas, na mente das pessoas, fazendo assim, instigando elas a abraçar os desafios da vida, no sentido de que elas lutem, de que elas possam se levantar, se erguer e usar as suas potencialidades que Deus tem nos dado, ou tem lhes dado, no sentido de que elas consigam vencer na vida. E é claro que não podemos reduzir isso a um mero sentimentalismo desse contexto daquilo que nós possamos chamar da autoajuda, né? Quando, na verdade, o homem busca dentro de si essa força. É claro que essa força ela está dentro do homem. Sim, de fato, essa força está dentro do homem. Ela não é proveniente do homem. Essa força que o homem tem, que lhe ajuda, que lhe capacita, ela é transcendental, né? Ela é transcendente. A fonte não é o próprio homem. O homem não é a medida de todas as coisas. O homem não é o centro de todas as coisas. Essa força, esse poder que o homem encarrega de construir, de crescer, de ir além dos seus limites, ela não é propriamente do homem. De fato, mesmo aqueles que não reconhecem a Deus em suas vidas, não reconhecem por meio da fé a Deus, mesmo assim, por meio da graça comum, eles são alcançados, eles são agraciados por esta graça que lhes capacitam a ir além das suas limitações. Então, essa força que muitas das vezes o homem ele cria dentro de si de forma sobre-humana, ela não é propriamente humana, ela é propriamente de Deus. O homem é capacitado pelo poder de Deus. Então, é claro que nós somos encorajados, sim, a aceitar os desafios da vida. Por que não dizer do próprio Senhor Jesus que aceitou, na vontade do Pai, de nos salvar por meio da sua vida e da sua morte, vindo a esse mundo. É uma grande missão que Jesus aceitou e foi enviado pelo próprio Pai para que neste mundo ele morresse pelos nossos pecados e assim nós hoje fôssemos alcançados por essa tão grande salvação, por esta graça tão maravilhosa, da qual nós somos alcançados por meio de Jesus e por meio do seu sacrifício e do seu precioso sangue que foi derramado ali na cruz do Calvário. E isso nos encoraja muito. Isso nos dá força de olhar adiante e de continuar prosseguindo, até mesmo na nossa vida espiritual, na vida ministerial, na vida familiar, no casamento. Nós olhamos ao nosso redor e somos cercados de grandes desafios, sejam eles espirituais, sejam eles relacional e sejam eles até mesmo materiais. Nós somos impulsionados pela presença do Espírito Santo em nossas vidas e por meio da fé de ir além. A Bíblia nos fala de homens da qual o mundo não era digno, como está em Hebreus, onde o autor aos Hebreus ele discorre
essa ontologia da fé, né? Como a fé ela fez com que homens na história que foram escolhidos por Deus apagaram fogo, venceram a fúria de impérios e muitos foram mortos, mas por meio da fé eles venceram esse mundo. Foram impulsionados pela presença divina de Deus em suas vidas e abraçaram os desafios que Deus havia lhe imposto, colocado diante deles, para que eles fossem além e que tivéssemos essa história tão maravilhosa que a Bíblia nos conta, de homens e mulheres que, por meio da fé, foram além das suas capacidades humanas, das suas limitações humanas. Então, é preciso aceitar esses desafios, queridos. É preciso que aceitemos os desafios da vida, sejam os desafios do casamento, sejam os desafios da vida, da família, os desafios, sejam eles profissionais, é preciso aceitar. Mas aceitá-los não com um olhar simplesmente humano, mas com um olhar realmente bíblico, cristão, e que a nossa fé seja alimentada pela a palavra de Deus. Amém? Então, o livro de Eclesiastes, ele nos impulsiona e nos encoraja a aceitar os desafios para que nós não aceitemos, não venhamos aceitar e se acomodar numa vida de inércia espiritual, de inércia relacional, uma vida de inércia profissional, para que possamos alcançar as nossas conquistas e assim sermos abatidos pela apatia, pela falta de ação, pela falta de uma visão de um crescimento para nós. Então, esse texto nos ensina que o futuro ele é incerto, como também ele é imprevisível. Sim, o futuro é incerto. Não sabemos o que vai ocorrer no dia de amanhã. Jesus nos ensina, no dia presente, nós estamos prontos aos desafios diante do dia dificultoso, do dia problemático, do dia difícil. Por isso que Jesus disse, basta cada dia o seu mal. E diante desses males que enfrentamos, ou que enfrentamos, é preciso que nós sejamos encorajados pela fé, encorajados pela palavra de Deus, para que possamos vencer a cada dia. Lutar contra o leão todos os dias, não é? E vencemos. E não sermos abatidos pela inércia e pela apatia, né? Onde ficamos enclausurados por conta do medo, por conta, às vezes, da falta de uma percepção muito mais apurada em relação à vida. E olhamos para as outras pessoas, como fez o próprio Asaf, né? Lá no Salmo 73. Ele passa a olhar para a vida do ímpio, ele passa a olhar para a vida daqueles que estão melhores do que eles na saúde, na vida material, na vida, no status quo da vida, né? E ele passa a questionar a Deus por conta, ele passa a ter uma crise de fé ao observar e ao se comparar com os outros. Quando nós se comparamos com aqueles que estão além, é bem provável que sejamos tomados da apatia. É bem provável que a paralisia nos tome conta do nosso coração e o medo nos faça com que não aceitemos os desafios, não nos levantemos e possamos ir adiante para conquistar aquilo que está diante de nós. Então, o futuro é incerto. O futuro é imprevisível. Não sabemos o que vai ocorrer no dia de amanhã. É isso que o texto nos ensina. Ao nos ensinar o texto de Salomão, ele fala assim, você não sabe o que o dia produzirá amanhã. Por isso que nós temos que abrir mão do nosso egoísmo, da nossa avareza, do nosso coração egoísta, de um coração, de uma ambição egoísta, onde olhamos só para nós mesmos. E quando somos egoístas, ou a gente atropela todo mundo, ou a gente não faz nada, com medo de ir além diante da situação. Então, esse texto ele nos ensina algo que a Bíblia sempre fala. E Jesus deixa muito claro que é preciso ter fé.
Não essa fé, essa simples fé no sentido de apenas conquistar, apenas essa fé natural que todas as pessoas têm. Não. É uma fé que é uma fé salvadora, que vai além desse mundo, aquela fé que crê no Deus vivo, aquela fé que crê que Deus ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, é preciso ter fé. E a definição de fé é confiança. É confiar em Deus e inteiramente na sua palavra. Não é? Então, assim, é preciso ter fé. Esse texto nos ensina que nós não sabemos o dia de amanhã, o que ele produzirá. Esse texto nos ensina também sobre a generosidade. Mesmo diante das crises, das dificuldades que caiu aqui a imagem, mas retornamos aqui, gente. Então, mesmo diante da crise e da dificuldade e das aflições e da falta, das limitações, seja ela qualquer que seja, é preciso ser generoso. Por isso que o texto diz, ó, lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Reparte o teu pão com 7 até com 8, porque você não sabe o que produzirá o dia de amanhã. Então, gente, é preciso ter um coração generoso. É preciso olhar também aqueles que nos cercam, que estão passando por dificuldades, passando por lutas, passando por situações de privações, sejam elas situações econômicas, situações de alimento. Nós não precisamos pensar só em nós mesmos, somente no nosso canto como família. Nós precisamos olhar também para o outro, para aqueles que estão além de nós, para a nossa família, para os nossos entes queridos, como também para aqueles que nos cercam. Jesus nos ensina que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Não é? Então, ele nos ensina também sobre a lei da semeadura, do plantar e do colher. Porque é preciso lançar o nosso pão sobre as águas. É preciso repartir. Isso é plantar, porque você não sabe o que produzirá o dia de amanhã. Então, é necessário que nós compartilhamos com os necessitados o nosso pão. Não é? Alguns estudiosos, gente, eles vão nos ensinar que a ideia também desse texto é que ele nos ensina sobre o incentivo também do próprio comércio. Essa era a ideia. Alguns teólogos, não estou afirmando propriamente, e que é isso. Mas a ideia, por se falar do mar, e ele nos ensina esse conceito marítimo, de você se lançar ao mar em busca do pão, em busca da conquista, em busca da sua própria criatividade, de crescimento. Não é? Por que dizem isso? Porque se tratava-se de um ditado que tem em vista o comércio marítimo. Então o pão se referia, ele faz referência ao resultado do trabalho que a pessoa ela conquista se arriscando diante do imprevisível, diante do desconhecido, como era o oceano, como eram os mares na época de Salomão. Então, ela trata também de resultados e de conquistas, né, de comércio, de ir além, de ter criatividade, de explorar toda a sua potencialidade. Mas também, muito mais do que isso, é usar de generosidade. Tá bom? Temos um coração generoso. É o mais importante. A Bíblia nos ensina que melhor é dar do que receber. É isso que Jesus nos ensina. Muitas das vezes nós esperamos muito dos outros, esperamos muito de Deus, e nós mesmos não queremos produzir nada, não queremos fazer nada por ninguém, ou por alguém. Nós sempre nos recusamos, sempre estamos de mãos estendidas para receber, mas nunca de mão estendida para abençoar. E é isso que as Escrituras nos ensinam. É isso que a Bíblia nos ensina, que nós precisamos ser generosos com o nosso pão, precisamos compartilhar e dividir sem nenhuma restrição com aqueles que precisam de nós. Então, eu quero aqui deixar esse texto para vocês. É claro que
Nós precisamos compartilhar e dividir o que temos sem a intenção imediata de receber a recompensa. O Senhor Jesus, ele nos ensina que o que tua mão fizer, a tua mão direita fizer, que a esquerda não saiba, ou que a esquerda fizer não saiba a direita. Que o que fizermos de bem, de forma social, que nós não venhamos mostrar para os outros que fizemos algo de bom em relação a alguém. Não, nós não podemos ser assim. Se fazemos sem nenhuma intenção, ou sem nenhuma segunda intenção, sem esperar aquilo da pessoa, ou algo da pessoa, e sem fazer com que as pessoas olhem para nós e digam, olha lá, um bom samaritano, olha lá, uma pessoa tão boa. Nós não podemos ser assim. Devemos fazer o bem sem esperar um resultado pessoal. Não é? A Bíblia nos diz em Provérbios, capítulo 11, ainda, Provérbios 11, e o verso 24 diz assim, que quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescentará mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Está em Provérbios, capítulo 11, verso 24. Então, nós aprendemos aí que nós devemos esperar pela recompensa de Deus, pela recompensa divina, não dos homens. Seja para qualquer área da nossa vida, gente. Aquilo que fazemos de bom para as pessoas, eu não posso esperar uma recompensa dela. Eu tenho que esperar uma recompensa que vem do Senhor. E eu acredito que a própria ação, a própria boa ação, ela é uma recompensa em si. É uma recompensa em si. E é certo que Deus ele vai nos retribuir as nossas boas ações. De fato, nós devemos esperar por isso. Né? Seja ela na vida moral, espiritual, seja na material. A lei da semeadura é uma lei verdadeira, uma lei bíblica, e nós precisamos aprender também a abençoar as pessoas. Então, amados, que o nosso coração seja um coração generoso, não avarento, e nós possamos realmente compartilhar com o próprio Senhor Jesus no milagre da multiplicação dos pães. Teve um menino ali que já sabia qual que era o maior milagre, foi aprender a compartilhar. E Jesus ali manifestou o poder de Deus quando ele multiplicou aqueles pães para 5.000 homens e mulheres, fora as crianças. Então, a contagem de números ali, só contando os homens, era muito mais, além do que os 5.000. E Jesus ali glorificou a Deus e mostrou a sua glória diante dos discípulos, daquelas pessoas que não em si, no poder da realização, mas no poder de compartilhar, de poder abençoar vidas. Aprendamos esse princípio, que melhor é abençoar, melhor é dar do que propriamente receber. Amém? Então eu quero deixar essa rápida reflexão para você, para o teu coração, para a tua vida, para a tua família, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Eu quero orar com você e deixar um convite especial para você aqui. Você não conhece a nossa igreja, você quer ouvir o evangelho sadio, pregações, ministrações sadias, visitar uma igreja sadia, venha nos visitar, tá bom? É claro que não somos perfeitos como igreja, mas buscamos sempre melhorar, sempre estar prontos para servir o nosso próximo. A nossa igreja é a Igreja Batista Unção Ágape, ela se situa aqui na cidade de Hortolândia, né, para quem é de longe, e propriamente aqui no bairro do Jardim Amanda, para quem está aqui aos nossos redores, quem mora aqui no Jardim Amanda, nós estamos localizados aqui no Jardim Amanda 2, na antiga Rua 35, Rua Vinícius de Moraes, de número 895, Igreja Batista Unção Ágape. Nossos cultos são às terças-feiras, que são os cultos de oração, às quintas, que é o culto da palavra, onde ministramos a palavra de Deus, e aos domingos, a partir das 19 horas aos domingos. A oração é às 20 horas e o culto de quinta-feira às 19h30. Tá bom, queridos? Que Deus nos abençoe, tá bom? Eu sou o pastor André Dutra, estou à disposição de vocês. Se você busca por aconselhamento, por oração, estou aqui para lhe servir e abençoar a tua vida no nome de Jesus. Ore junto comigo, vamos lá? Maravilhoso Deus e eterno Pai, te agradecemos nesta tarde, Senhor, por esse momento que passamos aqui refletindo um pouco sobre a tua palavra, Senhor.
Lhe pedimos a graça, lhe pedimos a sabedoria, o entendimento, para que assim possamos melhor servir a tua igreja, melhor servir ao próximo, Senhor, daqueles que nos rodeiam, Senhor. Com um coração sábio, com um coração generoso, com um coração amoroso, com um coração realmente quebrantado e contrito na tua presença, Senhor. Quero te pedir por aqueles que nos assistem, por aqueles que nos assistiram, ainda que por um pouco de tempo, por aqueles que ainda vão assistir essa live, este vídeo, Senhor, que eles possam ser ricamente abençoados por esta palavra, por esses princípios que estão aqui nas Sagradas Escrituras, especificamente aqui no texto que lemos nesta tarde, Senhor. Abençoe teus filhos, que a presença do teu Filho Jesus seja sobre nós, que as palavras do teu Filho Jesus seja em nossos corações, que possamos proceder de acordo com a tua palavra, Senhor, e fazer conforme a tua vontade, e que possamos olhar, Senhor, para os necessitados, olhar para aqueles que padecem, por aqueles que sofrem, por aqueles que choram, por aqueles, Senhor, que estão passando por um momento crítico, que tu possa alcançá-los, Senhor, por esta palavra, por esta live, Senhor Deus. Nós te agradecemos nesta tarde, no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Um grande abraço a todos vocês, em nome de Jesus.